Meu trabalho é sobre John Locke e hoje a gente vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre esse grande pensador. Bom, a principal ideia de John, ela girava em torno da liberdade, da defesa da liberdade intelectual e da tolerância. Ele foi o grande precursor das ideias liberais que foram florescer no iluminismo francês do século XVII. Locke foi o crítico da ideia de Hobbes, que era do direito divino dos reis. Ele era um grande crítico, porque ele não achava certo a ideia, né? John não é exatamente um iluminista, mas foi um grande pensador que teve influência fundamental no pensamento do século XVII. Devido à sua fonte de conhecimento, as principais ideias de John giravam em torno da filosofia política e epistemológica, a área da filosofia e da ciência que estuda o próprio conhecimento. A corrente filosófica de Locke, ela girava em torno dos três eixos: empirismo, contratualismo e liberalismo político. Inclusive, ele recebeu o nome de pai do liberalismo por causa disso. Locke, ele tinha uma grande fama, sim, podemos dizer, de contrapor as ideias dos outros pensadores. E foi o que aconteceu no seu segundo tratado do governo civil, onde ele contraria Hobbes novamente. Hobbes defendia então a ideia que era todos contra todos, e Locke não aceitava essa ideia. Ele dizia que o governo tinha que ser um estado de perfeita liberdade. Ou seja, era uma das principais ideias de Locke novamente. Ele queria que os homens desfrutassem dos chamados direitos da natureza, ou seja, a vida, a liberdade, a igualdade, as propriedades privadas, desde que fossem, como se pode se dizer, desde que fossem do seu trabalho, né, que não fossem de maneiras ilegais ou alguma coisa do tipo. Para Locke, o governo não surge apenas para limitar certas liberdades individuais, mas também para preservá-las. Locke também vê que o governo, caso não seja do gosto dos indivíduos, tipo da população em si, ele pode sim ser derrubado e pode sim representar uma mudança. As principais obras de John Locke foram a Carta sobre a Tolerância, que falava sobre a igualdade de direitos, os dois tratados sobre o governo civil, que evidencia as ideias liberais, ensaio acerca do entendimento humano. Essa foi a mais famosa assim de John Locke, que é onde ele afirmava que o ser humano é como uma tábua rasa e que ao passar do tempo vai tendo experiência prática, ou seja, por meio dos 5 sentidos a gente vai criando uma certa experiência para preencher esta tábua rasa. E a outra também, mas não menos importante, é o pensamento sobre a educação. É onde ele fala sobre a unidade familiar e desenvolvimento educacional das pessoas. Achava que a Revolução Armada era legítima, justa e justificada para certos atos. Foi aí, então, que nasceu o liberalismo político, em oposição ao absolutismo da época. Locke, na sua Carta sobre a Tolerância, também falou sobre a religião e seus seguidores. Para ele, a religião deve se limitar às crenças e à esperança das pessoas, de cada indivíduo, né? Justamente para evitar guerras motivadas por crenças. Então, este era um pouquinho sobre o John Locke, sobre sua história. Eu quis fazer uma coisa bem resumida, assim, para que todo mundo entendesse e não ficasse tão chato. Então, é este meu trabalho.